Bom, começar. Boa noite, estou gravando agora nossa aula de hoje. Uma aula especial para profissionais da voz, então para todo aquele que deseja aprimorar o seu instrumento de trabalho, potencializar ao máximo essa voz, né? Mas para isso a gente precisa entender como que essa voz acontece, porque muitas pessoas gostam de falar sobre voz e elas agem muito na questão intuitiva da voz e não estudam o instrumento de trabalho. A gente, quando vai aprender um instrumento, por exemplo, uma pessoa que vai tocar violão, ela vai entender como é que o violão acontece, como é que o violão é feito, quais são as estruturas que compõem o violão, assim como o piano, por exemplo. E a pessoa que trabalha com voz, dificilmente ela vai buscar entender como que essa voz se estrutura, como que essa voz acontece dentro do corpo. E aí eu queria, para a gente poder começar a nossa aula de hoje, no encontro passado, eu falei um pouquinho sobre como a voz é produzida, mas tem os slides, porque era uma live. Então, o bacana é que hoje a gente vai ter a oportunidade de vocês verem os slides, de vocês se familiarizarem com a questão do funcionamento mesmo, né? Vocês conseguirem visualizar exatamente como que acontece. E eu vou pedir para a gente começar, pedir para vocês buscarem papel e caneta, tá? Que eu vou fazer um questionário para vocês para a gente ter um resultado no final. Pode ser? Poxa, eu fico tão chateada, só eu fico aparecendo aqui, ninguém está aparecendo para mim. Mostrem aí, deixa eu ver a câmera de vocês. Queria ver se todo mundo já está com papel e caneta na mão para poder começar. Vou fazer perguntas e vocês vão anotando aí, tá? Eu só tenho como mutá-los, deixar no mudo, mas não tem como fazer aparecer aqui. Oi, Neide, querida! Que bom, que linda! Adorei os cabelos! Boa noite, meu bem. Não estou te ouvindo, deixa eu tirar aqui. Oi, Thiago! Olha só que legal as carinhas de vocês. Só quer falar, Neide? Então tá bom, tranquilo. Que bom que vocês estão por aqui. Vocês já estão com papel e caneta na mão? Quem tá falando que tá feio? Ah, o Thiago. Tá nada, Thiago, tá ótimo. Oi, Alexandre, tudo bom? Boa noite. Legal, legal. Então, eu quero que vocês peguem papel e caneta, tá? Que eu vou fazer um questionário com vocês. Yuri, Tayla, tá tudo certo aí? Tem como pegar papel e caneta? Deixa eu ver se mais alguém aqui vai entrar. Ah, tá. Tayla já tá com tudo na mão, né, Tayla? Beleza. Deixa eu só avisar aqui. Bom, então vamos lá. É o seguinte, é um questionário aqui, não dá para adaptar ao contrário, né? Tá espelhado, você abusa da sua voz? Então vamos saber se vocês estão abusando da voz de vocês, tá bom? E aí eu vou perguntando é o seguinte, vocês vão pontuar para cada uma das perguntas um valor de 0 a 4, sendo que 0 é nunca, 1 é raramente, 2 é pouco, 3 é frequentemente e 4 é sempre, tá? De 0 a 4, vocês vão anotar aí só o número de cada hábito que eu vou falando, tá bom? Pode ser? Podemos começar? De 0 a 4, vocês vão anotando aí, no final vocês vão somar e vamos ver no final dessa aula como que tá a pontuação de vocês, com relação ao abuso, tá? Vamos ver quem é que ganha uma passagem lá no carnaval lá para Salvador. Ano que vem. Brincadeira, mas vamos lá. Opa, olha aí, ó, Thiago, na Bahia, hein? Hospedagem lá na casa do Thiago. Então vamos lá. Primeira pergunta é: fala em grande intensidade, usa voz forte, que é o voz falar alto, né? Que a gente vai ver que, na verdade, falar alto não é um termo adequado. Então, fala em grande intensidade, 0 se for nunca. Se for raramente, coloca 1. Pouco, 2. Frequentemente, 3. E sempre, 4. Se vocês falam muito alto. Tá? Próxima pergunta.
Você fala durante muito tempo? De 0 a 4, anotem aí. Fala fino demais? Muito agudo? Voz muito fina? De 0 a 4 também. Pode seguir? Fala grosso demais? Muito grave? Fala sussurrando? De 0 a 4. Próxima pergunta. Fala com os dentes travados? Fala assim, travando o dente? De 0 a 4. 0 é nunca, 4 é sempre. 1 raramente, 2 pouco e 3 frequentemente. Próxima pergunta. Fala com esforço? Pontua aí, de 0 a 4. É importante vocês participarem, porque no final eu vou dar o gabarito aí dessas respostas. Próxima pergunta. Pode seguir? Estamos acompanhando? Fala sem respirar? Não toma ar suficiente para falar? Outra pergunta. Fala enquanto inspira? De 0 a 4. Próxima. Usa o ar até o final? Vai falando, vai falando, vai falando e não tem quase ar. Vai até o final. De 0 a 4. A próxima é: fala rápido demais? Pode seguir. Fala junto com os outros? Fazendo uma competição vocal? Próximo. Fala durante muito tempo sem se hidratar? De 0 a 4. Próximo. Fala sem descansar? Articula exageradamente as palavras? Mineiro que fala assim, né? Uai, só. Fala muito ao telefone? Fala muito ao ar livre? Fala muito no carro, metrô ou ônibus? Pigarreia constantemente. É o bichinho do toda hora Tosse demais, de 0 a 4. Ri demais, exageradamente, assim, aquela risada rasgada. Chora demais. Meu gato. Chora demais. Aquele choro forçado aqui. Outra, grita demais. De 0 a 4, quando isso acontece? Trabalha em ambientes com muito ruído. Vive em ambiente familiar ruidoso. Aquela família assim que ninguém se entende, que fala muito alto, tem alguma descendência de italiano aí que vive com pessoas com problemas de audição.
Você tem que falar mais alto, né? Mantém rádio, som ou TV ligados enquanto fala. Você tende a elevar a sua intensidade. Imita vozes dos outros. Imita vários sons. Vão pontuando aí. De 0, 0 nunca, raramente 1, 2 pouco, 3 frequente, 4 constante. Usa voz em posturas corporais inadequadas. Então, fala um telefone aqui, pega o telefone com a cabeça torta. Ou então muito assim, ou então muito assim. Então, usa a voz em posturas corporais inadequadas. Próximo. Pratica esportes enquanto usa a voz. Próximo. Frequenta competições esportivas. Soninho, Neise. Frequenta competições esportivas. A próxima. Participa de grupos religiosos com grande uso da voz. Alexandre, você que vive lá na igreja, você usa muito a voz lá? Usa muito a voz? Então, vê aí, de 0 a 4, como que tá isso? Tem alergias, de 0 a 4. Qualquer dúvida, gente, me perguntem, tá? Com relação às perguntas aqui que eu tô fazendo. Usa a voz normalmente enquanto está resfriado. Bebe pouca água. De 0 a 4, como que está esse hábito de beber pouca água? Se você bebe pouca água mesmo, você põe 4. Se você bebe muita, você põe 0. Intermediário, 1, 2 e 3. Fica muito tempo no ar-condicionado. Vive próximo à área industrial. Passa muito tempo em ambientes com mofo, poeira ou pouca ventilação. Expõe-se a mudanças bruscas de temperatura. Então, tá numa cidade quente, está no ar-condicionado, de repente vai para o calor, né? A mudanças bruscas de temperatura. Bebe gelado constantemente. Bebe café ou chá em excesso. Come muita gordura ou comida condimentada. Lembrando que 0 é nunca, raramente é 1, pouco é 2, frequentemente é 3 e sempre constante é 4. Então, a pergunta última foi: come muita comida ou gordura ou comida condimentada. A próxima: come alimentos achocolatados em excesso. Fuma, de 0 a 4. Vive em ambientes de fumantes, que é tão danoso quanto fumar, um pouco menos, claro. Bebe, usa drogas, faz automedicação, toma aquele chazinho, aquele sprayzinho, aquela pastilha, dorme pouco, canta demais, o meu cachorro, Thiago, canta demais, canta fora da sua extensão vocal.
tem uma voz num tom e aí sempre está cantando fora daquela extensão vocal. Canta em várias vozes, está acabando, tá? Usa roupas apertadas no pescoço, tórax ou cintura, de 0 a 4. Tem azia. Apresenta má digestão. Tem refluxo gastroesofágico. Então, azia. Outra, má digestão. Tem refluxo gastroesofágico. Tem vida social intensa, de 0 a 4. E tem estresse. A última pergunta. Muito bem. Agora vocês vão somar os pontos. Tá bom? Somando os pontos. E aí vocês deixam guardadinho aqui. Enquanto isso, eu vou só mandar uma mensagem. Vou deixar um mudo aqui. E vocês somam a pontuação. Se quiser deixar aqui já quanto que deu, tá? Agora é hora de somar. Desculpa. O 62, o Thiago, né? 103, Neise. Uau! O 3 é frequente. Não é um sempre, mas é um frequente. Era essa a pergunta ou era a pergunta 3, Yuri, que você quer saber? A pergunta 3 é fala fino demais. Tudo bem. Então, vamos lá. Guardem esse resultado. Faltou só a Tayla dizer. O Alexandre, eu não sei se fez. O Thiago, a Neise e o Yuri. Você fez, Yuri? Quanto que deu sua pontuação? Bom. Ah, tá somando. Beleza. Enquanto isso, eu vou passar os slides, tá? Para vocês. Vamos aqui começar a nossa aula sobre a nossa voz humana. Tá dando para ver a aula? O slide? Tá, gente? Diz aí para mim, Inês, você é que eu tô enxergando. Ah, beleza. Então, vamos lá. Aí eu começo perguntando assim, você já parou para pensar que grande parte da nossa comunicação é mediada pela nossa voz? Então, o poder que a voz tem como forma de nos comunicarmos com o mundo, com o outro. E aí, para falar sobre voz, eu trouxe aqui uma das vozes mais lindas que o Brasil já teve, que foi a nossa magnífica Elis Regina, que era uma cantora extraordinária. Ela conseguia ir do mais grave até o mais agudo sem desafinar. Claro, cometeu uma série de abusos vocais durante a vida dela, mas ela tinha uma voz realmente belíssima. E como a fonoaudiologia, ela também está nas artes, nas citações, eu trouxe aqui uma citação do Dr. Sokoloff, que foi um grande estudioso dos Estados Unidos, que diz assim: a voz humana é um instrumento extraordinário que pode transportar o terror de um grito ou a beleza de uma música. E impressionante, né, gente? Como a voz ela é muito mais do que o som que sai da nossa boca. A voz ela transmite nossos sentimentos mais íntimos. E quando essa voz não combina com essa pessoa, chega a ser um choque. Então, imagina vocês, uma pessoa baixinha, minhãozinha,
chegar, abrir a boca e falar: boa noite, pessoal. É estranho. Ou imagina um rapaz alto, esbelto. Imagina o Alexandre. O Alexandre parece ser alto. O Alexandre lá alto vai abrir a boca e: boa noite, pessoal. É estranho quando essa voz não combina com esse corpo, porque a voz é a nossa identidade. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Peraí. Ops. Alguém falou? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ela é 54. É uma estudante de fonoaudiologia. Muito bem. Parabéns, Thay. Yuri 60. Beleza, legal. No final a gente vai ver o resultado. Fiquem aí até o fim. Então, essa voz, ela combina, ela diz sobre a gente, né? Através da voz de uma pessoa, por meio da voz de uma pessoa, a gente sabe o sexo que ela tem, a idade que ela tem, o nível sociocultural dela e, às vezes, até o estado emocional. Quem nunca ligou para um amigo e falou: aí, amigo, fulano, tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu? Nada não. Não. Alguma coisa aconteceu. Pela sua voz, eu sei que você não está bem. Não é? Porque a voz, ela diz a gente. Quando a gente não está bem, quando a gente está cansado, a voz, ela denuncia isso. Ela transmite, então, a nossa identidade. E outra coisa também, a voz é a primeira ferramenta de vendas de ideias que existe. Quem aqui que não admira os grandes oradores que, pelo dom da palavra, conseguem mover multidões, né? Quer um exemplo de um grande orador? Você, Alexandre, que é bastante religioso. Jesus Cristo, com certeza, foi um grande orador. E a gente admira pessoas que são boas oradoras, né? Que conseguem, pelo dom da palavra, movimentar multidões. E a voz ajuda, ela é mais de 50% de responsabilidade nessa comunicação. Mas aí eu tô falando, voz isso, voz aquilo, mas afinal, como a voz é produzida? E para esse, antes de falar sobre isso, eu gostaria que vocês desenhassem rapidamente, atrás desse papel que vocês anotaram aí, a pontuação de vocês, como que vocês acham que a voz acontece dentro do corpo de vocês? Calma. Não precisa nenhum desenho digno de livro de anatomia, não, tá? É só um esboço, um esqueleto de como que essa voz acontece no corpo. Então, rapidinho, 5 minutinhos aí, para vocês brincarem de desenhar, de fazer esse esquema, de como que a voz acontece no corpo. Por que é importante a gente saber de como que a voz é produzida? Se a gente pretende trabalhar com voz, se a voz é nosso principal instrumento de trabalho, a gente precisa parar um pouco para refletir, pensar como que a voz acontece. Quais são as partes do corpo de vocês, nossas, envolvidas nessa produção da voz? Então, vamos lá. Só um esboço aí rapidinho, que eu já vou dar a resposta. Eu vou mostrar para vocês como que seria esse desenho. Mas antes, para isso, eu preciso que vocês façam esse movimento de perceber qual que é o conhecimento de vocês hoje. E se vai mudar esse conhecimento depois dessa aula. A minha intenção é que sim. Bom, tirando a Thalia, né, que já faz o curso de fonoaudiologia, já com certeza já teve essa aula. Já fizeram aí um desenho de como que será que, quais são as estruturas do nosso corpo que são envolvidas nesse funcionamento, nessa produção da voz. Posso seguir? Bom. Mas aí eu quero que vocês me digam, o que está envolvido aí nesse processo de produção da voz? Vamos lá, escrevam aí para mim. O que está envolvido, na opinião de vocês? Quais são as estruturas? Como a voz é produzida? O que está envolvido nesse processo? Digitem aí, vamos lá. Aqui no nosso chat. Laringe, pregas vocais, respiração. Perfeito, Neise. Olha, pregas vocais, já está usando o termo corretinho. Ah, perfeito, Thiago. Tem que ter A. O que mais? A, laringe, pregas vocais, respiração. Intensidade. Tem que ter A, né? Com um A com A solei. Beleza, calma, vai dar tudo certo. Bom, na verdade,
Tem muito mais coisa envolvida nesse processo. A começar da postura corporal. Então, imagine vocês, eu chegar para conversar com vocês, numa palestra, chega e fala assim: olá, pessoal, boa noite, como vão? Primeiro de tudo, eu estou assim, né? Vou falar com vocês assim. Porque a voz é muito importante, né? Essa postura, primeiro para começar, que impressão que vocês vão ter de mim? Pode falar. Que menina arrogante, né? Pedante, tá se achando. Além de causar uma péssima impressão, parece que aqui, ó, a respiração tá presa aqui no peito. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Pombo, pois é. Parece que vai, se você olhar aqui as costas, parece que a pessoa vai cair para trás, tem uma lordose. E essa respiração, ela fica aqui travada, a laringe não está fluindo, não está solta, não está livre como deveria estar. Causa uma péssima impressão também. Pessoa que fica toda hora assim. Aí, por outro lado, tem o desequilíbrio corporal inverso. Oi, boa noite, meu nome é Gabriela. Vocês vão pensar o que de mim, para começar? Segura, tímida, né? Você tem vontade de conversar, de assistir uma palestra de uma pessoa que está assim? Pois é. Sem contar que essa postura aqui, ó, a respiração está presa, a laringe está travada, não flui corretamente a respiração. Então, o ideal é o quê? É ter um relaxamento corporal. Mas não é relaxamento de estar relaxado, não. É de não estar tenso e estar equilibrado. Ou seja, um bom equilíbrio entre a cintura escapular aqui e a cintura pélvica. Um ângulo de 90 graus entre o queixo e a garganta. Como se aqui na cabeça tivesse um fio de cabelo como continuação das vértebras cervicais. Então, eu não estou nem assim e não estou nem assim. Eu estou reta, equilibrada. O peso do meu corpo está distribuído igualmente na minha borda externa dos pés também. Então, mulheres, atenção com relação a saltos, porque o peso do corpo está só nessa região aqui do pé. E o ideal é que o peso do corpo esteja distribuído por toda a borda externa do pé. A gente precisa ter uma boa base para que essa respiração aconteça. Se a gente está falando que ar é importante, a nossa postura vai influenciar, sim, na produção da nossa voz. E a gente só pensa aqui. E, na verdade, o corpo todo está envolvido nisso. Se uma pessoa está tensa, geralmente a tensão é concentrada nos ombros, essa voz vai ficar presa aqui na garganta. Então, a gente tem que ter um relaxamento, por isso o aquecimento vocal sempre começa com relaxamento corporal, porque um corpo tenso faz com que a voz fique presa e não flua corretamente. Então, a postura corporal, ela influencia sim na voz. E outra questão, né, gente, que é fundamental, que a gente já sabe, é a nossa... Cadê? Não tá passando aqui. Respiração. Sem ar não tem voz. É com ar que a gente expira, que a gente fala. Tiago, volta a tua câmera um pouquinho para mim, se o Yuri puder voltar também, depois vocês desligam, se vocês quiserem. Eu quero fazer um teste com vocês. A Tara já falou que não tem webcam, né? Que não tem câmera. Mas queria fazer um teste com vocês com relação à respiração. Pode ser, meninos? Thiago está inapropriado? Aí, Thiago, obrigado. Então, vamos lá. Eu quero que vocês, Neise, Alexandre, Thiago, o Yuri, que está aí também, a Tairo, que vocês respirem profundamente. Vamos lá? Então, inspira profundamente. 1, 2, 3 e já. Todo mundo? Isso, muito bem. Vocês fizeram o que a maioria das pessoas fazem, que está errado. Por que, Gabriela? O que eu fiz? O que vocês fizeram? Respira fundo aí todo mundo. Elevou o ombro. Eu pergunto, o que o ombro tem a ver com a respiração? O ombro não tem nada a ver com a respiração. Aí não é à toa que chega no final do dia todo mundo, eu tô com a dor aqui, tô com a dor. Ai, meu Deus, cuidado com esse pescoço, Thiago. Eu tô com a dor aqui, tô com uma dor aqui.
Claro, gastou energia o dia inteiro elevando os ombros para respirar, certo? Então, qual que é a respiração ideal? É a respiração que usa o abdômen, onde esse movimento do ombro seja mínimo. Essa é a respiração ideal. Tem gente chegando aí? Peraí, deixa eu ver aqui. Quem está falando? O charme, entendi. É isso, viu, Thiago? Então, olha só, esse slide. Vocês estão vendo um monte de coisa aqui. Pulmão, tem muita coisa aqui. Coração. Tudo isso aqui está dentro dessa caixa aqui, torácica. Vocês acham que tem espaço para caber ar nesse lugar ainda? Aí em cima, nessa região aqui? Não tem mais espaço. Já está cheio de coisa. Mas enquanto isso, aqui embaixo está sobrando espaço e a gente não usa. A gente não usa o principal músculo da respiração, que é o diafragma. Então vamos raciocinar. Se entrou ar, a barriga tem que crescer ou diminuir? Entrou ar, a barriga cresce, tá? O ar saiu, a barriga volta. A gente faz o contrário. Eu vou mostrar para vocês. Respira profundamente, todo mundo. Põe a barriga para dentro, porque enche o peito, tá? Então, o ideal é a gente trabalhar a respiração inferior. É fácil? Não é. Por quê? A gente pensa para respirar? Não. Respiração é automático. Para a gente ter mudança, a gente precisa trabalhar isso constantemente. E tem exercícios, e a fonoaudiologia ajuda as pessoas a trabalharem exercícios diários para que essa respiração melhore. Falando nisso, eu prometi que ia fazer um teste com vocês da respiração inicial, não foi? No grupo? Vamos fazer, então? Mas para isso eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente para a gente poder fazer esse teste de forma correta, tá? Vamos lá. Todo mundo sentando bonitinho para a gente poder fazer esse teste bacana. Deixa eu ver se chegou mais pessoas aqui. Tem que sair da rede. Tá falando com você, Alexandre. Ai, ai, ai. As costelas se abrem. As costelas abrem, sim, mas a gente tem que trabalhar essa região mais inferior. Com certeza se expande porque está mexendo com o pulmão, né? Mas tem que focar a atenção ali para essa região diafragmática. Deixa eu só ver aqui se chegou mais alguém. Tinha entrado mais essa pessoa. Pelo menos apareceu aqui para mim. Não, mas beleza. Vamos voltar aqui no nosso slide. Ok, então vamos lá. Eu vou cronometrar o tempo de vocês, tá? Então é o seguinte, vocês vão inspirar e vão soltar o som do S. Vão soltar um S longo, tá? Mas vai sem entrar em desconforto. Começou a cansar, vocês vão parar, certo? Então, você vai fazer um S para antes de cansar, sem usar o ar de reserva, certo? Eu vou falar em voz alta e vocês vão memorizar aí o tempo que vocês conseguirem, tá? Então, vamos fazer junto. Vamos começar soltando o ar. Inspira. E soltou em S. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Acho que já pararam, né? Anotem aí o tempo de vocês. Parou no 6, nem exercícios respiratórios urgentes para você, minha querida. 24, Tayla. Tayla já está treinando, a Tayla já viu essa aula. 22, Yuri, bacana. Agora vamos fazer a mesma coisa com o Z. E o Z vai vibrar aqui a laringe, tá? Ó, vamos fazer o teste antes.
Vibra a laringe, o Z. Então, a mesma coisa. Antes de entrar em ar de reserva, parou. Não é para forçar. Não é para usar o ar de reserva. Cansou, parou. Então, solta o ar. Inspira. Soltou em Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, deve ter parado vocês aí, eu vou contando até 30. Muito bem. 10, Neise. 13, Thiago. 20, Yuri. Beleza, quem mais? Bom, só. A Thaile, 21. O tempo esperado para homens é... O Alexandre, 14. Beleza. O tempo esperado para homens é de 20 segundos. E para mulheres é de 15 segundos. Tá? Eita, você assustou, né? Então vamos ter mais atenção com a nossa respiração. Respiração eu falo que é o segredo do sucesso. A calma, trata até a ansiedade, o síndrome do pânico e é fundamental para a voz. A gente não, porque com o ar que a gente expira que a gente fala, né? Então a respiração ela merece sim atenção e tem exercícios para isso. A gente segue junto. Eu passei no grupo o exercício do S, não foi? Não sei se eu até recapitulei isso para quem chegou depois. E aí tem outros exercícios, a gente vai seguindo e conversando sobre isso. Não se preocupem. Bom, aqui seria o desenho de vocês, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Vocês conseguem ver o meu mouse percorrendo aqui ou não? Conseguem? Que maravilha! Legal. Então, olha só. Como a voz é produzida, precisa de ar. Então, aqui a gente tem o ar dos pulmões, certo? Aqui é um desenho de uma M-face cortado no meio, tira e fica só metade, tá? Conseguem visualizar isso? O nariz, a boca. Aqui a nossa laringe. Vamos pegar a nossa laringe? A nossa laringe é aqui, ó. Isso é a nossa laringe, tá? E a laringe tá aqui. Aqui atrás é a faringe, por onde passa o alimento. Tá muito próximo. Então, vem o ar dos pulmões. Com uma força muito grande, lá dos pulmões vem o ar. Depois disso, vibra as pregas vocais. Aqui tá a prega vocal, uma prega, porque do outro lado da face estaria outra prega. Então, aqui vibrou a prega vocal. Depois dessa vibração, o som ele vai ser moldado na garganta, na boca, no nariz, tá? Dependendo se o som for nasal ou não. Então, o som... Se a gente cortasse a cabeça aqui, ó, o som que vocês ouviriam seriam os puffs de ar. O som se torna som porque ele é moldado nessas caixas que servem como alto-falantes. Tem no meu canal do YouTube uma aula só sobre essas cavidades de ressonância. E depois a articulação. Então, o som se torna o som que vocês ouvem porque ele é moldado e depois articulado com a língua, os lábios e os dentes. Então, percebam quanto que é complexo esse processo de produção da voz. Começando pelo ar, vibrando as pregas vocais, o som sendo moldado e amplificado em tudo que tem ar que faz vibrar esse som e depois articulado pelos articuladores. Qualquer alteração em um desses processos vai causar problema na voz. Se eu não abro minha boca por foló, eu vou forçar a minha laringe. Se eu tenho uma voz muito nasal, eu posso prejudicar e tornar desagradável a minha voz. Ou se a minha voz ficar muito presa na garganta. Tudo isso pode prejudicar o caminho, o processo como um todo. Ok? Podemos seguir? E aqui apresento vocês as nossas belíssimas pregas vocais, tá? Na respiração,
As pregas vocais estão abertas, tá aqui, ó, como se fossem as pregas entre os dedos, tá? Aqui, ó, é a epiglótica, uma cartilagem que se fecha para a comida não entrar lá, porque aqui tem prega vocal, laringe, traqueia, pulmão. O mesmo tubo por onde a gente fala é por onde a gente respira, vai lá, né? Claro, a respiração vem para produzir essa vibração. Então, quando a gente está respirando, elas estão abertas para o ar poder passar. E quando a gente vai falar, elas se fecham. Alguém falou aqui? Deixa eu ver. São lindas. Eu adoro, Tiago. Bom, e aí a voz, ela tem atributos. Atributo de altura. A altura tem a ver com grave e agudo. Então, se eu levar o pé da letra, se alguém fala assim, Gabriela, fala mais alto, eu vou falar, oi, tudo bom? Eu vou falar mais fino, porque a altura tem a ver com grave e agudo. Voz grossa e voz fina. Voz grave e voz aguda. Olha só que interessante. Aqui a gente tem a mesma prega vocal, sendo que aqui está sendo realizada uma voz grave. Percebam que está mais curto, mais grosso, tem mais massa, que nem o violão. Os sons graves do violão são as cordas mais grossas. E aqui é a mesma prega vocal fazendo um som mais agudo. Percebam que se estica, fica mais fino. E a mesma coisa o violão. As cordas mais finas são responsáveis pelos sons mais agudos. E então vocês percebam que sofre alteração a prega vocal à medida que a gente faz grave e agudo. Isso é importante saber quando a gente vai aquecer a voz. Porque vejam bem, quando a gente vai falar em público, a gente tende a subir um tom do nosso tom de voz ideal. Então a gente sobe um tom do nosso tom normal. Quando eu vou aquecer, eu vou preparar para aquele tom que eu vou subir naturalmente. Então eu vou do som grave para o agudo. Quando eu faço isso, por exemplo, do grave para o agudo, eu estou fazendo isso. Ó. Eu estou trabalhando diretamente na minha prega vocal. É bem legal isso, saber disso, porque a gente entende porque exercícios e barulhos que a gente acha que algumas pessoas olham e falam, isso aí é coisinha para criança, fazer... Não, isso tem um porquê e tem comprovação científica por que a gente está fazendo isso. Porque a gente está indo no som grave para o agudo, a gente está mexendo diretamente nas nossas estruturas de prega vocal. O outro atributo é a intensidade. Então, o correto seria falar, Gabriela, fala mais forte e não mais alto. Porque quando eu quero falar mais alto, o certo é falar mais forte, que tem a ver com intensidade, que tem a ver com respiração. Voz fraca, que é aquela voz baixa, e voz forte, que é aquela pessoa que fala alto, digamos, né? O outro atributo é de qualidade do timbre da voz, que é de caráter subjetivo, varia de pessoa para pessoa. Então, eu posso dizer que uma voz que eu ouço é uma voz suave, é uma voz nasalizada. Então, por exemplo, tem fonos que classificam uma voz rouquidão de grau 4. A outra fono vai classificar aquela mesma voz de rouquidão grau 5, por exemplo. Então, é muito subjetivo, não é uma coisa objetiva. Por exemplo, tem pessoas que achavam a voz da Vera Fischer linda. Homens, principalmente, uma voz sensual. Para nós, fonoaudiólogos, é uma voz patológica, uma voz doente, porque é uma voz rouca, que não é saudável. Então, esse caráter de qualidade ou timbre de voz é muito subjetivo, ok? Olha isso, para quem é profissional da voz, principalmente, preste atenção. Você sabia que durante a vibração, uma prega vocal encosta na outra de 100 a 300 vezes por segundo? Cada segundo, uma prega vocal encosta na outra de 100 a 300 vezes. Ou seja, é uma atividade física sem tamanho. Frenético. As pregas vocais estão desesperadas. Imagine quem dá aula. Quem dá aula aí de vocês? Nossa, quantas horas por dia, Ney? 8 horas por dia? Ai, ai, ai. Multiplica horas por segundo. É.
Neise, você acha que os seus colegas deveriam estar vendo essa aula ou não, Neise? Por que eu chamo os professores de atletas da voz? É uma atividade física. Só que, infelizmente, são atletas despreparados, porque desde a formação eles não têm esse conhecimento. São raras as universidades que formam professores que ensinam como cuidar, como conhecer o seu instrumento de trabalho. Porque a voz é um instrumento de trabalho. E aí você vê como que é importante aquecer antes. Porque se você vai ficar... Não dá para perceber a olho nu essa vibração, tem que colocar uma luz, porque é muito forte, muito intensa. E aí, falando sobre a importância da voz como instrumento de trabalho, todos esses aqui são profissionais que a gente chama de profissionais da voz, que não teriam como exercer a sua atividade profissional sem utilizar a sua voz. Professor, cantor, ator, então tem a atriz aí, né? Jornalista, telefonista, radialista, advogado, recepcionista, vendedor, enfim, todo aquele que precisa, não tem como exercer a sua profissão sem a voz. Professor passa um filme, passa uma dinâmica, passa um estudo, mas tem uma hora que ele vai ter que falar. Imagina o William Bonner sem voz para apresentar o jornal. Uma cantora sem voz, não tem como, né? Então, são profissionais que dependem da voz para exercer essa atividade profissional. Deixa eu ver aqui quem conversa. A frequência fundamental se define se é grave ou agudo? Não entendi sua pergunta. Na verdade, sim. Para você ver qual que é o seu timbre de voz. E isso quem faz melhor, timbre não, a sua frequência de voz. Quem pode dizer melhor seria um professor de canto, né? Ele diria qual é a tua frequência de voz. Hoje mais palestra. Pois é, Thiago, você é palestrante, é um profissional da voz também. Nossa, imagina a minha. A sua começou a falar alto, Alexandre. Pois é. Hoje a gente não vai ter tempo de falar sobre os cuidados com a voz, tá? Eu vou deixar essa questão dos cuidados com a voz para uma outra aula. Pode ser, gente? Que daí a gente vê exatamente o que vocês estão fazendo aí com essa voz. Na verdade, vocês têm ainda uma meia hora para mim? Tem? Tem? Todo mundo? Podemos seguir? Então tá, então vamos falar já logo hoje dos cuidados com a voz. Aí eu começo perguntando assim, você já se imaginou sem voz? Legal, Thiago. Alguém? Minto, né? Mudo. Ih, meu Deus, cadê você? Tá. Alguém já ficou sem voz aí? Já, oh meu Deus. Nunca ficou sem voz, né, Thiago? Que bom, que bom. Ou nunca se imaginou sem voz, não entendi. Bom, para que isso não aconteça mais, Neise, com você ou com quem, Thiago, nem fiquei, nunca imaginei nem fiquei. Como que foi se comunicar sem voz, Neise? Como que foi isso? Horrível, né? Às vezes você fica um pouco sem voz, né, Alexandre? Então, para que isso nunca mais aconteça, vamos começar falando um pouquinho sobre os abusos vocais. Gritar em disparado é o pior abuso vocal que você pode cometer na sua vida. Tem gente que num grito já perde a voz. Foi a primeira dica que eu passei no grupo, vocês viram, né? Então, a voz, gente, deve ser, eliminada da vida de vocês, tá? Porque tem gente que perde a voz só num grito. Gritou uma vez, já acabou com a voz. Grito é o pior abuso vocal. Tosse também e pigarro também. É um atrito muito grande entre uma prega vocal na outra que você faz. O pigarro especial, eu gosto de falar sobre ele, é o seguinte. O teu corpo, ele te protege toda hora. A gente tem sistemas de proteção no nosso corpo. Quando você pigarreia, gostei de ver, Neise. Quando você pigarreia, você está fazendo um atrito muito grande entre uma prega vocal na outra. O que o teu corpo faz? Opa, ele acabou de agredir aquela região. Vou mandar muco para proteger aquela região que ele acabou de agredir. E com o muco você sente vontade de pigarrear novamente. Ou seja, é uma bola de neve. Você pigarreia para limpar
e aí o corpo manda mais muco para proteger. Aí com o muco você sente vontade de pigarrear, ou seja, nunca mais, é um ciclo vicioso. E tem gente que pigarreia por vício, por hábito. Então, o que faz? Qual é o segredo para acabar com o pigarro? Respira fundo e engole. Eca, engole, tá? Controla essa vontade de pigarrear. Você vai ver com o tempo que você não precisa mais de pigarro para viver, tá? Se tiver água, então, tá com vontade de pigarrear, segura e deglute, tá? Bebe água. Porque isso vai ajudar você a controlar e aí, com o tempo, você vai ver que o cigarro não faz mais parte da sua vida. E eu tive uma experiência com um paciente que, quando eu falei isso para ele, ele falou, você tá louca, me desculpe, mas não vai dar. Cigarro é inevitável. E aí, ele estava com um problema seríssimo, era um professor, e aí ele teve que, obrigatoriamente, né, incorporar isso na vida dele. Depois de 2 meses de tratamento, ele chegou comigo e falou assim, Gabriela, você tinha toda a razão. Eu não preciso mais pegar para viver, ele não faz parte mais da minha vida. Eu pensei, nunca imaginava estar te dizendo isso. Então, é possível sim. Tem teorias que falam que você precisa de 21 dias com aquele hábito para que você consiga incorporar esse hábito. Então, experimentem, eu convido vocês a experimentar não pigarrear mais. Eu não gosto nem de reproduzir, quando eu vou falar sobre isso, eu não falo pigar, Eu não gosto nem de reproduzir porque eu tenho muito amor às minhas pregas vocais. Então, eu não gosto nem de reproduzir esse pigar porque ele é realmente agressor. E ele é um vício. Tensão muscular. Como eu já falei, a pessoa pensa, ela pode... Tem gente que vai para consultório de fonoaudiologia só por excesso de tensão e fica rouco porque é muito tenso. Então, eu gosto de indicar relaxamento, eu gosto de indicar massagem. Às vezes não é luxo você fazer uma massagem, você mesmo pode fazer uma massagem você, né? Sempre começar o dia alongando, porque a tensão muscular, ela pode ser um grande abuso vocal também. Articulação pobre. É aquela pessoa que não abre a boca para falar, ela fica falando assim, ó, não abre a boca. Mas aí, se ela articula, ela, né? Olha, eu não estou elevando a minha intestinal de força, eu estou simplesmente abrindo mais a minha boca. Porque a articulação ou dicção pobre faz com que eu sobrecarregue na minha laringe e force a minha garganta, tá? Temos perguntas aqui, deixa eu ver. Meu professor de floricultura, ele usava uma caixa de som por falta da fala. Nossa, só. Entendi. Eu já fiz um exame para ver prega vocal, por curiosidade veio isso de frequência fundamental. Aí quando você disse 100 vezes por segundo, eu imaginei que seria isso. Não. Não tem a ver com isso, não. A frequência ela tem a ver muito mais com a tua massa, né? Pessoas que têm mais massa têm vozes mais graves, que têm menos massa na prega vocal mais aguda, tá? Tem mais a ver com isso tudo. Bom, vamos lá. Articulação pobre também, então, é um abuso vocal. Falar em ambientes ruidosos ou enquanto realiza exercícios físicos. Em ambientes ruidosos, por que é um abuso vocal? Porque você tende a elevar a intensidade da sua voz. Você faz competição vocal. Isso força. Isso para professores. Mas como é que eu vou fazer, Gabriela, aquela sala lotada? Bom, se você grita daqui, eles gritam mais alto de lá. Isso é fato. O grito não vai ajudar. E eles têm muito mais anos de voz por aí pela frente, né? Tem estratégias muito mais eficientes, por exemplo, o silêncio. Chegar perto do ruído, só se a pessoa for muito cara de pau mesmo, de ficar falando ali, mas de chegar perto, outras formas que não adoeçam você. É isso que tem que ficar claro, porque isso só prejudica você mesmo, o grito, né? Então, evitar falar em ambientes ruidosos. Esse professor, ele comprou um microfone, uma caixinha de som, e ele era chamado como o doidinho da caixinha de som. Mas ele não abria mão disso. Ele andava com a caixinha de som dele e usava o microfone, e o microfone é maravilhoso, porque ele permite que você fale para multidões, como se estivesse falando para 2, 3 pessoas, né? Então, quem tem a oportunidade de usar o microfone, perfeito. Inclusive, na semana aí do grupo, eu coloquei quem é amigo do microfone, né? Porque o microfone, ele é muito potente. Enquanto realiza exercícios físicos, olha só. Aí aqui em Rio Branco, na minha cidade, tem um canal onde as pessoas caminham. Aí é muito comum. Precisa de ajuda, de incentivo para caminhar. Fulano, vamos caminhar comigo. Aí caminha. Mais fala do que caminha, né? O que acontece? Isso é terrível. Quem faz atividade física e fala ao mesmo tempo.
Vocês lembram daquele slide da prega vocal, quando está respirando, quando está falando? Quando a gente está fazendo atividade física, a gente precisa de mais ar ou menos ar? Mais ar. Precisa ter mais ar. A gente está ali naquela atividade física. Então, a prega vocal que já está assim, ela fica mais aberta ainda para esse ar que a gente está precisando ali entrar. E quando você vai falar, você força, porque ela já está super aberta e você vai forçar ainda mais. Então, você está fazendo um super esforço da tua prega vocal, que deveria estar quietinha lá. Sem contar que é horrível, né, Yuri? É horrível esse exame mesmo. Opa! Então, falar enquanto realiza atividade física não dá. Quando eu vou fazer atividade física, tá lá o professor, vamos lá, abdominal, cada um conta até 10. Quando chega na minha hora, vocês acham que eu conto? Não sou nem doida, porque eu sei o que está acontecendo ali. Fico caladinha, quietinha, o máximo possível. Eu tenho dó de professor de educação física, essas pessoas que dão aula de dança, as coisas, porque elas têm que ficar falando ali. E realmente é um abuso vocal. Próximo. Fatores de risco. Fumo, álcool, drogas faz mal para a saúde? Faz mal para a voz também. Lógico, o cigarro superaquece, tem a questão do câncer. O álcool, ele faz com que anestesie, você acabar abusando. É muito comum cantores tomarem um whisky, um conhaquinho para aquecer a voz, mas na verdade não está aquecendo nada, está apenas anestesiando. É a história daquela piada do pintinho que não estou tintindo nada. É a mesma coisa. O álcool, ele faz isso, ele anestesia e você não sente, mas no outro dia você acorda muito pior do que você já estava. Drogas também, a maconha, a cocaína, tudo isso vai prejudicar a voz, com certeza. Então, evitem fumo, álcool e drogas. Não estou falando, não beba, não é isso que eu estou falando, mas no caso de usar a voz, de tomar alguma coisa com a finalidade de aquecer essa voz, não é bom, tá? Ambientes com muita poeira, mofo, cheiro forte, porque você está ali respirando e aí vai direto para a tua laringe, tá? Alimentação, é o que mais me perguntam. Não passa pelo mesmo canal. Laringe é uma coisa, faringe é outra, mas estão próximos. Então, alimentos com muita gordura, fritura, tudo pesado deve ser evitado, até pela questão da movimentação do diafragma, porque quando você vai digerir, e se você tiver uma má digestão, vai ser difícil você usar a sua voz depois. Imagine só, você comer uma feijoada e vai dar uma palestra, Thiago. Ou vai dar uma aula, Ney, depois uma feijoada. Ou então vai cantar, a Thalia, né, que vai atuar. É difícil, a gente tem que ter esse cuidado do que a gente vai comer quando vai usar a sua voz. Leite e derivados. Quando a gente come chocolate, por exemplo, como que fica a nossa laringe? Nossa garganta? Não fica assim meio ardendo, assim, meio... Porque leite e derivados aumentam esse muco e, consequentemente, aumenta o pigarro e dificulta a vibração das pregas vocais. Então, o ideal é comer coisas que diluam esse muco, tenham propriedades mais adstringentes, como, por exemplo, a maçã. A maçã é maravilhosa, porque deixa a saliva bem fininha. Quanto mais fina, melhor. Estou falando que é para deixar de tomar leite? Não. Eu estou falando que é para evitar o leite e derivados antes de usar a voz por muito tempo, pela questão do excesso do pigarro e desse muco, ok? Então, substituir por frutas, sucos, alimentação mais leve, mais saudável. O café também, porque o café ele pode irritar o trato vocal, né? Outra coisa, alterações hormonais. Mulheres sofrem com isso, na menopausa, quando estão no período menstrual. Mulheres, tudo incha, inclusive as pregas vocais, naqueles dias. Então, vamos evitar, até porque é bom que a gente já está com os ânimos, né? Então, é bom falar o mínimo possível nesses períodos, porque as alterações hormonais, elas influenciam na voz também. Pouca hidratação. Eu não sou garota propaganda de nenhuma empresa de água, tá? Mas água, gente, ela é fundamental. A minha garrafinha com poeira separada, que eu até postei no grupo, ela deixou de ser minha inseparável, ela desapareceu. Eu estou sentindo falta da minha garrafinha. Mas eu estou aqui com o meu copo de água toda hora. A água, ela é bom para tudo. É bom para pele, para os cabelos, para o corpo, para tudo. E para a voz também. Mas não é só
pela água em si, por hidratar, mas o movimento que você faz quando você deglute. Olha só o que acontece. Eu aproveito para beber bastante água nessa hora. Olha só. O que acontece com a minha laringe quando eu estou bebendo água. Viram? Fez o movimento de novo. Quando eu bebo água, a minha laringe sobe e desce. Quando eu degluto qualquer coisa, tem um movimento de sobe e desce. Esses golinhos de água, eles ajudam como relaxamento. São movimentos que vão ajudar a relaxar a sua laringe. É a mesma coisa de eu... Quando eu bebo água, minha laringe sobe e desce relaxando. Então, não adianta beber um monte de água antes de ir dar aula, por exemplo, e depois da aula, não. Leva a garrafinha para dentro da sala e lá toda hora fica hidratando. São os golinhos de água que ajudam a hidratar e a relaxar a laringe também. O meu pai é professor, viu, Neisa? Seu colega aí, ele é professor de história. E aí, caso de Ferreira Espé de Pau, né? No final teve um pólipo que teve que operar, porque não ouvia a filha aqui, do lado. Aí eu tive que indicar ele para minha amiga, minha colega, tratar dele. E aí ele falava, minha filha, eu bebo água. Como é que você bebe água? Ah, eu bebo um golão de água, um copo cheio, depois termina também. Eu falei, não adianta. Por isso que eu gosto de falar esse exemplo, porque em casa eu tinha esse exemplo, né? Meu pai falava isso. Então, adotar mesmo a garrafinha. Outra coisa, choque térmico. A água tem que ser temperatura ambiente. Eu sei que em alguns lugares, como a Alexandre falou, que é muito quente na cidade dele, aqui também na minha é. Hoje que tá friozinho aqui, chegou um friozinho de 16 graus, a gente tá passando mal de frio aqui. Mas assim, o choque térmico é um problema. Se eu jogo um gelo na minha musculatura, vai contrair. Se eu tô falando um monte de tempo, tá super aquecido, vou jogar uma água gelada, vai dar um problema, pode dar uma distensão muscular ali. Mas, Gabriela, só tem água gelada, faço o quê? Pega a água que só tem água gelada, ó. Engole. Então, você faz um bochecho da água na sua boca para aquecer a água. Primeiro e segundo gole, depois engole, deglute, tá? Não precisa toda vez assim, mas só o primeiro e segundo gole para não dar aquele choque térmico. Beleza? Então, vamos lá. Vestuário inadequado, então roupa muito presa aqui ou presa aqui, porque vai dificultar aqui o movimento, né? A laringe não vai estar livre e aqui nas embaixo vai dificultar o movimento do diafragma. Bom, mitos e crendices com relação aos cuidados com a voz. Tomar cunhaque para aquecer a voz é bom? Não. Para aquecer a voz tem outros exercícios, outras coisas, a gente não precisa tomar o cunhaque, vai apenas anestesiar as pregas vocais. Dar um grito antes de falar em público libera as tensões? Não! Tem outras formas de liberar tensões, fazer um relaxamento que não precise recorrer ao grito. Deus me livre. Pigarrear ajuda, pois limpa as pregas vocais? Não! Pigarrear não limpa as pregas vocais. Faz com que você pigarreie mais. Chupar pastilha é bom para voz? Não falei sobre isso, mas o que vocês acham? Não, a pastilha é a mesma coisa que o álcool, anestesia. Não estou falando que é para deixar de usar pastilha e spray, se o médico recomendou, claro. Não é o mocinho da farmácia da esquina lá, tá? Ah, eu tô com... Vai lá na farmácia da esquina, toma isso aqui. Não, se o médico recomendou, ok. Mas o problema é chupar pastilha, spray, essas coisas, antes de falar em público. Porque você vai estar anestesiando, você vai estar adormecendo, você não vai estar tratando, você só não estará sentindo o problema. Como você não sente o problema, você tende a abusar. Passou efeito anestésico, a sua voz está pior do que estava antes. Então, não utilize da automedicação. A pastilha, se for para dormir, para aliviar quando chega em casa, ok. Mas para ir dar aula, para ir, isso é perigoso. Vamos lá, seguindo. Mais mitos e verdade. Gengibre. Hoje mesmo eu comecei a fazer aula de dança, a professora falou que é a atriz também, porque o chá de gengibre, pelo amor de Deus, o gengibre é a mesma coisa, anestesia, não trata. Spray, pastilha de própolis, mesma coisa, não está tratando, está aliviando a dor.
Dicas: muita fruta. A maçã, Neide, eu falo que a maçã é o símbolo do professor, não é à toa, né? Do aluno dando a maçã para o professor. Que a maçã, além de ter propriedades adstringentes, como eu já falei, que limpa e deixa a saliva mais fina, quando você mastiga a maçã, você está trabalhando os seus articuladores. E isso é maravilhoso, você ajuda nessa articulação da fala. Dormir bem, que hoje é um luxo, 8 horas por dia. Quem é que consegue dormir 8 horas por dia? Mas se a gente dorme mal, nossa voz no dia seguinte está terrível, né? Beber bastante água, praticar exercícios físicos, tudo isso vai influenciar, sim, na voz. E com relação ao aquecimento vocal, aqui rapidamente, né, ele tem uma função de preservar esse aparelho fonador, aumenta a temperatura muscular, o fluxo sanguíneo, vai ajudar nessa vibração adequada das pregas vocais, né, juntar melhor as pregas, dar mais flexibilidade da voz, aumenta a intensidade, a projeção da voz, do som, e melhora as condições gerais da produção do som como um todo. O aquecimento é o mesmo princípio de qualquer atividade física. Um jogador de futebol, antes de entrar em campo, ele aquece a musculatura, alonga braços, pernas. E o professor, e o cantor, e o ator, o jornalista, que vai usar a voz, que está lá de 100 a 300 vezes, né? Será que ele aquece a voz? E aí eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a ter essa consciência da importância do aquecimento vocal. Toda aula que eu dou antes, eu aqueço. E depois também eu desaqueço. O desaquecimento vocal é o oposto do aquecimento, porque traz à voz o ajuste fonorrespiratório da voz coloquial, ou seja, faz a voz voltar ao normal. Porque lembra que eu falei que a gente vai falar em público, a gente tende a subir o tom do nosso tom de voz usual. Então, é para desaquecer. O jogador de futebol, a mesma coisa. Terminou o jogo, vai lá e desaquece, volta a musculatura como estava antes. Um ator de teatro, então, Tara, você que está fazendo, que é atriz, né? Vai trabalhar com vozes diferentes, voz de idoso, voz infantil, tem que fazer muito o desaquecimento para voltar para a voz do tom normal. Eu gosto desse slide porque ele é maravilhoso. Ele compara a laringe, né, as nossas pregas vocais aqui sem alteração, com uma flor bonita, delicada, mas que merece cuidados. Para não acontecer isso aqui. Hemorragia, o pólipo, o granuloma, o nódulo, olha só. O nódulo, aqui são os famosos calos na voz, tá? São os nódulos. Não precisa cirurgia. Só com fonoterapia, só com terapia, com a fonoaudióloga, já resolve, reabsorve esse nódulo, esse calinho que é chamado, e pronto. O nódulo acontece por uso excessivo da voz e uso abusivo da voz. Ele é típico de profissional da voz, tá? Mas esse aqui já é caso de cirurgia e tudo mais. E o terror, né, que as pessoas, enfim, temem, que é o câncer de laringe. O Brasil, ele é o segundo país no mundo em incidência do câncer de laringe. Ele está relacionado ao uso excessivo do cigarro ou do álcool. A rouquidão pode ser, sim, o primeiro sintoma, tá? Mas não quer dizer que você está rouco, você está com câncer, pelo amor de Deus, não é isso. Mas pode ser o primeiro sintoma. E tem, sim, grandes possibilidades de cura desde que diagnosticado no início do quadro. E quando e quem eu devo procurar em caso de alteração da voz? Quando? Rouquidão persistente por mais de 2 semanas. Perdeu a voz subitamente sem estar com quadro gripal associado. Quem eu devo procurar? Um médico, otorrinolaringologista, que foi com quem você deve ter ido, né, Yuri, fazer esse vídeo que você falou que fez. E o fonoaudiólogo, que são os profissionais especializados para cuidar da sua voz. E não o mocinho da farmácia da esquina, tá? Então, esses 2 profissionais são especializados para cuidar da voz. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou passar aqui meus contatos, tá? Pelos números vocês já têm, meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. O mesmo para palestrante, com certeza, Thiago. Tudo a mesma coisa. Professor, palestrante, você está ali falando tantas horas por dia, tem que aquecer a voz, né? É isso mesmo. Bom, os meus contatos, temos que fazer isso sempre. Não volta para casa falando em tom super alto, no dia seguinte não tem voz. Perfeito, cara. Então, o desaquecimento é tão importante quanto o aquecimento. Vamos que vamos, né? Quem quer saber do resultado? Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar uma viagem para a Bahia, para encontrar lá, ficar na casa do Thiago. O Alexandre está perto já, né, Alexandre? A passagem vai ser mais barata. Vamos lá, vamos ver esse resultado. Deixa eu ver aqui, tem gente falando.
Ah, vocês estão rindo. Vamos lá. O resultado é o seguinte. Quem fez até 50 pontos? Ninguém é comportado, gente. Ah, tá. Você mora perto de Petrolina, Pernambuco. É porque, para mim, que moro no Acre, né, Alexandre? Para você estar no Nordeste, é do lado. Só de estar na mesma região. E tem gente que acha que o Acre é do lado de Salvador. Detalhe, né? Eu ouvia muito isso quando eu morava em Curitiba. Eu me formei lá. E as pessoas, nossa, você deve viver no Carnaval de Salvador, né? E, gente, o pessoal pegou o mapa e fez assim, né? Juntou o Acre com o Nordeste, né? Porque eu tô aqui, para quem não sabe, eu moro no extremo oeste, né? Na Amazônia, aqui no Acre. Por enquanto, mudanças estão previstas aí. Ah, legal, Alexandre. Você tem primos aqui no Acre? Que bacana. O Acre é longe. Olha, Thiago, depende do ponto de vista, tá? Porque a gente é perto do Peru, a gente é perto dos Estados Unidos. Depende do referencial. A tia do seu pai morou aqui, Alexandre. Que bacana. Isso, é isso aí. Bom, vamos lá. Continuando aqui na nossa pesquisa. Ninguém é comportado. Olha só o comportado. 50 pontos. Eu acho que a Tayla, você fez quantos pontos? Não lembro. Você não tem propensão para desenvolver um problema de voz. Parabéns, pois você respeita os limites do seu corpo. Tiago fez 62, né? Que é o candidato a problemas de voz, de 51 a 70. Você tem tendência para problemas das vocais e talvez já apresente alguns sinais e sintomas de alteração vocal. Você está em uma situação onde o acontecimento estressante ou um simples aumento do uso da voz na atividade profissional podem levá-lo a um sério risco vocal. Então, muito cuidado. Muito cuidado, Thiago. A Thalia foi descrita por pouco, você não foi a comportada, Thalia. Mais um pouquinho. Quando você canta, leva muito tom, outro dia fica rouco. Exatamente, entendi, Thiago. Tem que tomar. É aquela história do cantar fora da expressão vocal, né? De 71 a 90 pontos. Quem fez? 71 a 90? O risco é sério. Você tem se arriscado demais e pode vir a perder um dos maiores bens que possui, a saúde da sua voz. Então, atenção. E acima de 91 pontos, o campeão de abusos vocais, Neide. Oh, Neide. Neide, ainda bem que você está no meu grupo, Neide. Chama os teus amigos para estar também. O campeão de abusos vocais. Das duas, uma. Ou você sofre de um problema de voz crônico, ou apresenta uma resistência vocal excepcional, acima do normal. Eu espero que seja a segunda opção. Mas tem que cuidar, minha querida. Essa voz, se der problema, não tem como a gente trocar que nem troca a corda do violão na lojinha, na esquina. Tem que cuidar, tem que se prevenir. Que bom que vocês tiveram aqui essa noite comigo. Eu fico muito feliz, não só, claro, né, de vocês estarem junto comigo, mas por vocês mesmos, de estarem tendo esse olhar diferente, essa percepção, essa consciência de que a voz, ela merece cuidados e atenção. O Thiago vai treinar a respiração, é isso mesmo. Quando canto, é isso mesmo. Trabalha a respiração. E você não é cantor, né, Thiago? Seria bom procurar uma pessoa de canto também. Entendi. Você é coach, né? Coach de carreira. Que legal. Muito bom. Bom, gente, é isso. Eu fiquei muito feliz. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Fiquei muito feliz com a nossa aula de hoje. Como a Tayla fala, foi a Tayla que fala, né? A baladinha da voz sábado à noite. Então, assim, que bom que vocês estão dedicados, né, a isso. Que bom que a gente segue junto no grupo, tá? Eu vou marcar, então, a próxima aula para segunda-feira que vem. Vou deixar para segunda-feira de folga, para os corações apaixonados. E na outra segunda-feira a gente faz a nossa outra aula. E eu quero trabalhar a respiração. Enfim, eu vou ver o que exatamente a gente vai trabalhar. Que bom, Neide. Eu que agradeço a tua presença. Alexandre, Thiago, Yuri, Thailo. Foi muito bom estar com vocês, viu? E aí, divulguem esse trabalho para os colegas de vocês, que vocês acham que precisam, que não estão dando atenção a isso, tá bom? Quem quiser que chame alguém para o grupo, a gente coloca. Essa aula vai ficar gravada e eu vou compartilhar no grupo também, só para quem está no grupo, tá? Eu vou botar no YouTube, mas vai ser só para quem, então, realmente é um grupo exclusivo de dicas, tá bom? Só para vocês. Tenham todos uma linda noite. Eu vou... Ah, não, Neide, espera aí. Eu vou deixar um áudio aberto para vocês darem um tchau coletivo. Pode ser? Um tchau e a gente encerra.
Pode ser assim? Então, vou desmudar. Tirar o mudo aqui de vocês. Tirar o mudo aqui. Tirar o mudo só para dar um oizinho geral. Oi! Oi! Boa noite! Oi! Beijo, beijo! Valeu, valeu! Boa Valeu, noite! gente! Adorei! Fique Bye! bem! Bye! Ai, bom descanso! Tchauzinho!